Graça e paz de Cristo seja com todos vocês. Pegue aí o livro, pegue aí a palavra de Deus nesse momento e abra comigo no livro do Êxodo. O livro do Êxodo narra a saída dos hebreus. Os hebreus foram por muito tempo escravos no Egito e eles clamaram desesperadamente por liberdade. Deus levantou um líder chamado Moisés, e Moisés, com muitos sinais, conseguiu, através de Deus, libertar o povo da escravidão do Egito. E aí o livro do Êxodo, ele narra justamente, a palavra Êxodo significa saída. Ou seja, o povo hebreu saiu da escravidão para a liberdade. E aí o livro do Êxodo narra também um pouco dos momentos em que Deus derrama as suas leis para que eles viessem a seguir, para que eles pudessem ser, como a gente cantou aqui, benditos, abençoados. Então, abra comigo no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso de número 13. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre os 10 mandamentos. Resumidamente, eu sempre falo que os 10 mandamentos são leis escritas pelo dedo do próprio Deus, são leis eternas, foram escritas em pedras, porque naquela época a pedra representava também eternidade, e essas leis estão aí até hoje, nós devemos seguir. E poderíamos também entrar em acordo com o que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é necessário sempre olhar com muito carinho esses 10 mandamentos. E hoje nós estamos na segunda tábua, A primeira tábua fala do relacionamento do homem para com Deus, da obrigação do homem com Deus. E a segunda tábua da lei diz respeito do relacionamento do homem com o seu próximo. Aperta os cintos aí, pega as escrituras sagradas, porque tenho certeza que a gente vai fundo nessa questão, para que você entenda de verdade o que o texto quer dizer. Então, diz assim, versículo 13. É bem rápido, É rápido e objetivo o verso 13. Não matarás. É um mandamento do Senhor. Bem rápido, Deus diz ao seu povo: olha, não matarás. E é interessante que o título da pregação já vai logo traduzindo o que esse texto aqui quer dizer. Na verdade, o texto, a melhor tradução seria: não assassinarás. Por quê? No hebraico existem duas traduções que representam tirar a vida de uma pessoa. Uma das palavras é herag, que está ligado a você matar ou legalmente. Por exemplo, vamos supor que entrou um inseto lá na sua casa e você vai lá e mata o inseto. Isso, matar um inseto, moralmente não é ilegal. Então a palavra empregada para matar o inseto é herag. Então o herag está ligado a tirar qualquer vida, ou seja, a vida humana, ou seja também a vida do animal. Se esse texto aqui estivesse ligado a matar em nenhuma das hipóteses, em nenhuma das condições, então você também não poderia comer carne. Porque para comer carne precisa se matar o quê? O animal. E o próprio Deus, na sua lei sobre saúde, ele disse quais são os animais que nós podemos comer ou não. Dentre esses animais estão os animais puros que Deus fala. É a questão da vaca e também aí do frango, que é um dos que a gente mais come, Hoje em dia o pessoal está comendo mais frango, que é a carne... A carne tá brava, irmão. O preço está terrível, Então preste muita atenção, porque é importante você entender essa diferença. E quando a gente vai falar a respeito do outro significado, que é a palavra hatzar, a primeira palavra é herag, que está ligado a matar, tirar uma vida de um humano ou uma vida de um animal, até mesmo um inseto. E a outra palavra é hatzar. Hatzar está ligado a assassinato. É você tirar a vida de uma pessoa de forma ilegal, de forma moral. E conforme nós hoje vamos pregando aqui,
nós vamos destrinchando aquela situação. E por falar em assassinato, né? O nosso país, o Brasil, ele praticamente é um dos países aí mais violentos do mundo. Para você ter ideia, no ano de 2019, foi logo um ano que o presidente Bolsonaro ele assumiu, né? Por incrível que pareça, no primeiro ano teve uma redução de 19%, né, de mortes violentas. No ano de 2018 tivemos 58 mil, mais ou menos, mortes, né, por assassinatos mesmo, violência e por aí vai. Já no ano de 2019 teve uma queda considerável. Acredito também que foi pela questão das promessas de enrijecer a lei. Nós tínhamos o ministro Sérgio Moro, um ministro respeitadíssimo nessa questão, e aí teve aí uma queda de 19%. Mas ainda assim é muito alto o índice de violência e de mortes, de assassinatos no Brasil. Para você ter ideia, quando foi no ano de 2020, foi o ano da pandemia, certo? Todo mundo dentro de casa, sim ou não? O que a gente pensa? Menos pessoas circulando aí na rua, vai cair o número de mortes, de assassinatos. Mas por incrível que pareça, no ano de 2020, subiu praticamente aí 5,2%. Morte então, feminicídio então aumentou muito, né? Os homens matando suas esposas dentro de casa, uma coisa assim horrorosa. Então o Brasil, para você ter ideia como que praticamente o combate à corrupção e também a violência praticamente parece que não muda no Brasil, que em 2020 o Brasil ele continuou no mesmo patamar do que 2007. 2007 nós tínhamos menos habitantes, e em 2007 registrou 44 mil mortes, 44 mil assassinatos, pessoas que morreram de forma violenta. Então isso mostra claramente que no nosso país, as leis que combatem esse tipo de violência, as punições, parece que não está dando aí muito certo, porque você tem aqui a mesma quantidade de mortes do que no ano aí de 2007. E isso é muito terrível, querido. Isso é muito terrível mesmo. E aí, quando a gente vê esse dado, e o Brasil sendo um dos países que mais pessoas morrem por violência no mundo, fica algo curioso, porque no Brasil nós temos aí estatisticamente 84% de pessoas, segundo o Datafolha, dizem que são cristãs. Sendo desses 84%, 54% diz que é católico, 31% se declara evangélico, protestante, e 3% se declara espírita, kardecista, né? Porque os ubandistas já entram em uma outra estatística. Então, como que pode uma população que tem aí 84% de ditos aí cristãos, e quando eu falei dessas três religiões aqui, dos católicos, dos evangélicos e dos espíritas, todos eles estão em comum acordo de que cometer assassinato é um pecado muito grave. Então isso mostra claramente que há muitos cristãos de boca e poucos cristãos de fato que vivem o evangelho, que vivem de fato aquilo que Jesus ensinou, que vivem de fato a verdadeira e única religião que está ligado aí a Jesus Cristo. E aí quando a gente olha para o Brasil e compara para outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha uma cidade que era muito perigosa lá em Nova York, tinha um bairro chamado Brooklyn, né? Ali por volta dos anos 70, anos 80, gangue rolava solta, aquilo ali era terrível. E aí eu já até indico para você um filme que vai retratar como que era a violência naquele lugar. Um lugar dominado totalmente por gangue, era roubo para tudo quanto é lado. O nome do filme é A Cruz e o Punhal. Narra a história de um missionário conhecido como David Wilkerson, né? Já está até dormindo no Senhor. E esse missionário, ele foi pregar para as gangues, levar uma palavra para as gangues, ele consegue até ganhar. Ih, já até dei spoiler aqui, me perdoa, meu irmão. Ele consegue até ganhar um dos chefões de umas gangues mais perigosas naquele lugar, ele consegue ganhar aquele chefão para Jesus. O Brooklyn também mostra um pouquinho do que era através daquele seriado, que apesar de ser de comédia, mostra uma realidade, né? Todo mundo odeia o Chris ali, mostra como era terrível.
E ali você vê a mãe do Chris como com ele? Bem rígida, né? Não somente com ele, mas também como os irmãos, com os irmãos dele. E o que os Estados Unidos ele fez para poder parar, para que viesse a ter de fato uma queda de violência, de criminalidade, principalmente no Brooklyn? Eles endureceram a lei, aumentaram o efetivo policial e também através da tecnologia, foi aumentando a tecnologia, foi avançando, com mais inteligência, eles conseguiram reduzir drasticamente aí a criminalidade naquele bairro. Se um dia você for lá para os Estados Unidos, lá em Nova York, você pode agora lá andar lá onde o Chris morava, que vai estar tranquilo e ninguém vai te roubar, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, uma das razões do porquê o Brasil tem muito assassinato está ligado justamente à nossa lei, que é branda e muito fraquinha em relação a pessoas que cometem assassinato, pessoas que tiram muitas vezes a vida dos seus semelhantes. Preste atenção aqui no que diz no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso de número 6. Como que Deus tratava essa questão de uma pessoa tirar a vida da outra? As pessoas muitas vezes ficam assistindo aquele tal do Cidade Alerta, né? Na Record, aquilo ali é horrível, aquilo ali intoxica a tua alma. Tem gente que perde o tempo o dia inteiro vendo aquilo, é só desgraça, meu irmão. É só coisa que não presta, e você vê muitas vezes o apresentador fazendo aquilo com muito humor, muitas vezes, é uma coisa horrível, amados. É só o que não presta. Quantos crimes de latrocínio nós temos no Brasil, que é roubo seguido de morte? Quantas cenas aí muitas vezes acontece, o camarada com arma em punho, vai lá, põe a arma na cabeça da moça, de alguém que está no caixa, né? Ou de um homem ou de uma mulher no caixa, e aí ele vai lá, põe a arma na cabeça e pede, olha, passa tudo aqui, a pessoa vai lá, passa tudo, e quando a pessoa passa tudo, ele vai lá e dá um tiro e mata. Tira uma vida inocente, né? E muitas vezes quando é pego, ele vai para a prisão, aqui tem a progressão de pena, se ele se comportar bem, 10 anos aí já está solto, amados. Então, a nossa lei no Brasil é muito frouxa, por isso que esses índices não caem muito. Caiu um pouquinho em 2019, mas depois voltou tudo no mesmo lugar, porque desidrataram o projeto anticrime do Moro, a gente sabe disso. Olha só o que diz aí em Gênesis, no capítulo de número 9, no verso de número 6. Diz assim, olha aí. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, muito antes do Êxodo, muito antes de Deus dizer assim, de falar para o povo, não matarás, já existia a pena de morte para uma pessoa que tira a vida de outra. Para assassinato, para alguém que tira a vida deliberadamente de um inocente, ou muitas vezes até mesmo por motivo fútil. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo falem assim, poxa pastor, mas será que até nos dias de hoje, essa lei aí que de Deus, ela está em vigor? Será que, poxa, é muito cruel, né? Preste atenção no seguinte, queridos. O povo de Israel estava escravizado, vivendo uma escravidão no Egito. Deus tira o povo da escravidão e eles caminham pelo deserto e eles vão entrar ali até mesmo na terra prometida. As nações que viviam ali em volta, meu amigo, eram nações que praticavam atos de crueldade terrível, ao tal ponto de assassinar o próprio filho em homenagem a outros deuses. Vinham pessoas para visitar suas terras, eles matavam, estupravam, cometiam os maiores crimes que você pode imaginar. Você estava aqui com a sua terra, com a sua família, vira e mexe vinha alguém, algum inimigo tentar tomar tudo aquilo que é teu. Então muitas vezes era necessário o uso da força e o uso das armas, até mesmo para se proteger. Por isso que Deus fala para não assassinar. E olha só o que a gente deve considerar também, como diz lá em Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade, mas o que, irmãos? E a severidade de Deus. Por isso que não adianta a gente só chegar aqui e falar sobre bondade.
a bondade de Deus. Ah, gente, Deus é bom em todo tempo, só palavras, né, de bondade. Tem que haver um equilíbrio no sermão. Temos que falar da bondade de Deus, mas também nós temos que falar sobre a severidade de Deus. E quando eu te dei o exemplo aqui, apesar de ser uma série de comédia ali, traz grandes reflexões da mãe do Cristo, que era muito rígida com seu filho. Ela era rígida justamente porque ela não queria ver os seus filhos nas drogas, porque ela não queria muitas vezes ver os seus filhos até mesmo mortos por causa desse tipo de caminho. Então quando Deus dá uma lei rígida ao seu povo, é para preservar. Se Deus fala para o povo, não matarás, ou seja, não assassinarás, o maior protegido disso tudo é você mesmo. E até mesmo quando Deus diz, não adulterarás, Deus está querendo proteger tanto você e como também a tua família. O não de Deus vai sempre ser uma proteção para a tua alma. Olha o que diz aqui em Números, no capítulo 35, no verso de número 16. Eu citei aqui os dados do Datafolha, né, que entrevistou mais ou menos no ano passado 3.000 pessoas, e eles mostraram que existem aí 84% de cristãos, né, tiraram essa média. Aí muitos ateus dizem aquela famosa frase, né? Religião não define caráter. Muitos ateus e até mesmo pessoas que se dizem cristãos falam um negócio desse. Primeiro que na nossa cosmovisão o ser humano já é todo depravado. Não há ninguém que faça o bem. Jesus mesmo disse para o jovem rico, não há um bom sequer a não ser que é Deus. Primeiro que em questão de caráter todo mundo está reprovado. Ah, a pessoa faz um bem aqui e outro ali, mas no fundo, no oculto, no secreto, faz alguma coisa talvez que desagrada aos olhos de Deus, com certeza. E quando eu falo de religião, e eu nunca gosto de dizer que eu não sou religioso, eu sou religioso. Hoje praticamente todo mundo está com esse papo de dizer que não é religioso. Ah, eu não sou religioso, eu não sigo religião. Mentira, a palavra religião significa religar. Foi o que Jesus fez conosco, Ele nos religou a Deus. Religação, nós estamos religados, nós estávamos desligados de Cristo Jesus, mas agora nós estamos religados. Existe apenas uma única religião verdadeira, religação verdadeira, que é Cristo Jesus. E eu digo para você que a religião chamada Jesus Cristo, ela define sim o seu caráter. Ela primeiro transforma o caráter depravado e ela define num caráter abençoado e vai te aperfeiçoando de glória em glória, até você chegar à perfeição quando Ele chegar. Então, se o Evangelho de Cristo não define, não transforma caráter, então não precisa nem pregar. Jesus não tem poder de transformar ninguém, não é? É que nem se... Amados, olha, esses dias eu estava na loja ali, né? E, poxa, a gente trabalha, tem pessoas ali que são homossexuais, são os lésbicos, e a gente sempre entra nessa questão, nessa discussão. E eu fico pasmo, um monte de cristão que está adotando a ideia de que a pessoa já nasce assim, já nasce homossexual. Ao tal ponto de eu explicar ali, não, ninguém nasce dessa maneira, ninguém nasce assim. Aí alguns que congregam até mesmo em igrejas falando, não, a pessoa nasce sim, não tem como, não muda, não é transformada, a pessoa não consegue mudar de vida. Eu falei, não, existem, aí eu falei para eles, contra fatos há argumentos? Eles, não, contra fatos não há argumentos. Então por que existe um monte de testemunho de pessoas que abandonaram essa prática homossexual e hoje têm famílias, vivem normalmente com as suas esposas? Contra fatos não há argumentos, amados. Jesus Cristo, Ele transforma a pessoa por completo. Ninguém nasce desse jeito, ninguém nasce dessa forma. Mas se a pessoa ela sente essa tendência, é necessário ela buscar Jesus Cristo, que Jesus Cristo é capaz de transformar e frear os maus desejos dela. Assim como uma pessoa muitas vezes casada, às vezes vem à mente dela querer adulterar, e ela com Jesus Cristo ela vai suportar aquelas tentações, assim também a pessoa que tem esse sentimento, esse desejo, que não é de Deus, né? Provavelmente não é de Deus, não vem de Cristo Jesus. Números capítulo 35, no verso de número 16. Acompanhe comigo, por gentileza. Porém, se a ferir com um instrumento de ferro e morrer,
homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou seja, está numa briga, né, por motivo fútil, está com ferro, e o ferro naquele tempo era a espada. O povo de Israel andava com espada na bainha. Eles andavam armados, né, tinham armas dentro de casa para proteger suas famílias. Rumou uma briga, feriu alguém com uma espada, e essa pessoa que ele feriu morrer, ele de alguma forma também era penalizado com morte por causa disso. Então assim, toda a escritura, mesmo se a gente for entrar dentro do Novo Testamento, existia a pena de morte, a pena capital para pessoas que assassinavam outra pessoa, um inocente. Existia essa pena capital. Olha o que diz aqui no Êxodo, vai lá comigo, no capítulo 21, no verso de número 12. Isso é muito sério, amados. O povo de Israel tinha essa consciência. Não, eu não posso cometer um assassinato, porque se eu cometer um assassinato, se eu matar uma vida inocente, eu vou acabar também morrendo com a pena capital. Tirar a vida de uma pessoa, amados, é uma coisa muito séria. Imagina só, amados, presta atenção. Uma mãe que perdeu uma filha, imagina a dor também de uma mãe que perdeu uma filha de forma totalmente cruel. Imagina a dor que fica para um pai ou para uma mãe que perdeu a filha de forma cruel, inocente, amados. A dor é muito grande. A pessoa tira a vida de um e tira também a vida de outros emocionalmente falando. E aquela pessoa que morreu não volta mais, a não ser que seja de Jesus Cristo e vai ressuscitar um dia. Preste atenção no verso 12. Quem ferir alguém, quem matar alguém, que morra. E ele também certamente morrerá. Você está no texto certo aí? 21:12. Quem ferir alguém, que morra. E ele também certamente morrerá. Nossa, pastor, uma lei muito rígida, justamente para proteger o povo, para que não viesse a acontecer esse tipo de coisa que acontece aqui no Brasil. Mas no Brasil, né, nós tivemos uma força do presidente em 2019. Né, ele lançou até para o decreto, né, a facilidade das pessoas possuírem arma. Mas por que em 2020 não caiu a criminalidade e os assassinatos? Porque não tem como você botar a mão na arma de um monte de pessoas se você ainda tem leis que não punem de verdade ao assassinato, amados. Para você colocar uma lei de porte de armas, a gente já vai falar sobre isso também, né? Para o cidadão comum, é necessário, antes de tudo, ter uma lei mais rígida. Porque se você tem uma lei frouxa e coloca arma a toda uma população, a pessoa vai sair assassinando muitas vezes por qualquer motivo. E 10 anos depois já está livre. Mas se você tem uma lei rígida, por que nos Estados Unidos funciona isso? Porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Então, primeiro vem a pena de morte e depois vem aí o armamento. Então você tem uma baixa criminalidade e assassinatos. Aqui no Brasil não adianta. Botou arma na mão de um monte de pessoa, ainda mais no Brasil que tudo é caro. O americano com $250 compra um fuzil. E aqui uma pistolinha aqui qualquer tá quanto, irmão? Mais fraquinha de todas. 5 mil? 5 mil, amados. No fundo, só quem vai ficar armado são os classe média. O pobre vai continuar desarmado. O pobre vai continuar desarmado, ó. Vai ter que escolher ou comprar arma ou comer, né? Então, amados, é complicado ou não é complicado? É complicado demais essa questão, amados. Então, entenda que a lei de Deus, ela é para nos preservar. Olha o que diz em Levítico, capítulo 19. Vai ter que ter o bolsa-arma, né, amados? Vai ter que ter o bolsa-arma no Brasil. Vai adquirir a sua arma financiado. Vai vender até na Casas Bahia. Crediar no carnezinho. Levítico, capítulo 19, no versículo de número 35, amados. Então, é muito complicada, mas essa questão. Se não mudar a lei, tanto é que 2020 teve mais crimes de assassinatos do que 2019.
E o povo estava, muita gente com arma. Reduziu? Não reduziu, não funcionou. Se não mudar a lei, não vai resolver nada, não resolve mesmo. Muito pelo contrário, vai aumentar mais e mais. Levítico 19, no verso de número 35. Não cometereis injustiça onde? Oi? No juízo. Nem a vara, nem o peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo, eles usavam para medir, né? Para medição. E justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do... Daí entra também a questão do olho por olho, dente por dente. Jesus não aboliu a questão do olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário. Ele criticou a forma errada que muitos estavam, pode dizer, tanto é que não critica o que está escrito, ele critica o que eles estavam pregando. Tanto é que Jesus fala, ouviste o que foi dito, ou seja, era o que está sendo passado verbalmente. Eles estavam distorcendo as escrituras para fazer uma vingancinha pessoal com o seu semelhante, né? E o que Deus mostra aqui através desse texto? E o que originalmente o olho por olho, dente por dente quer dizer? É uma lei cruel? Não. É uma lei muito pelo contrário, é uma lei de amor. É uma lei que no original você tem que colocar um olho no lugar de outro olho, ou seja, você tem que se colocar no lugar de uma pessoa. Você gostaria de ser roubado? Não, de maneira nenhuma. Não gostaria de ser roubado. Então você não rouba. O olho por olho, originalmente, ele tem essa ideia de você se colocar no lugar de uma pessoa, para você não cometer nenhum crime. Uma pessoa que vai cometer um roubo, um assassinato, ela tem que se colocar no lugar daquela pessoa, daquela vida. Então essa é a ligação do olho por olho, dente por dente. Não é simplesmente uma lei aí cruel, nada disso. É um julgamento que seja justo. É um julgamento e a medida que seja justa. Honestidade. Tirou uma vida, então você vai perder a sua vida. Porque quem deu a vida foi quem, amados? Foi Deus. O homem não tem poder de tirar. Isso se trata também, o aborto, ele também, enquadra-se na lei de não assassinar. Tirar a bebê da barriga, meu amigo, é assassinato. Não vem com essa, é assassinato. Então, preste muita atenção nesta questão. Pastor, você falou aí da questão do assassinato e tal. E como que fica a questão da legítima defesa, né? Como que fica então a questão da legítima defesa? Um cristão, ele pode se defender, ele pode utilizar um instrumento, né, para legítima defesa, para proteger a sua casa, proteger a sua família. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão. Êxodo no capítulo 22, no verso de número 2. Se o ladrão, Êxodo capítulo 22, versículo 2, tá, irmãos? Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de quê, amados? De sangue. Ou seja, o camarada entrou na sua casa lá, você não sabe qual é a dele, e aí você vai usar o que você tem para se defender. Como eu estou te falando sobre a questão do porte de armas, todo Israel andava armado, até Pedro andava armado, a gente já vai chegar lá. Todo Israel andava armado. E Deus permite a legítima defesa em diversos pontos. Em questão de guerras, vamos supor que você faz parte do exército brasileiro e vem um país aqui, como, por exemplo, como a China, vem querer tomar o país. E você entra, se alista nessa guerra e você ali mata alguém. Esse tipo de morte não está ligado ao hatzar, que é assassinar. Você está matando em legítima defesa. Então matar em legítima defesa não é condenado nas escrituras sagradas. Você está ali para defender a sua pátria, para defender a sua família, para defender ali a sua nação. Entendeu? Então, matar em legítima defesa, por exemplo, Israel estava quietinho na dele. Daqui a pouco vinha um povo inimigo e vinha, meu irmão, invadia Israel.
O que eles tinham que fazer? Ô pessoal, pode chegar aí, pode vir, mata tudo. O que a gente conquistou aqui, ó, nossas plantações, e fica tudo para vocês. Ó, quiser nossas esposas aí, fica à vontade aí. Nós vamos ficar aqui de braços cruzados, pode cortar até minha cabeça, tá tudo certo. Não era essa a postura de Israel. Israel se protegia. Você vê até nos dias de hoje, né? Como que Israel hoje tem um mecanismo de defesa profundo. Né? Esses dias eles sofreram ataques e assim, foi surpreendente a forma como eles conseguiam antecipar ali os mísseis, né? Então até nos dias de hoje isso é uma questão muito simples, amados, de resolver. Legítima defesa nunca vai ser pecado diante da Escritura. Mas olha só que curiosidade no versículo 3. Acompanha comigo. Se o sol haver saído sobre ele, será culpado do quê? Opa, são cenários diferentes aqui. Como assim? O texto então, no verso 2, está dizendo que se a situação acontecer à noite, ou seja, você não sabe qual é a verdadeira intenção daquele que está entrando na tua casa, está tudo escuro, está tudo de noite, você acabou ferindo ele morrer, você fica livre. Agora, quando acontecer durante o dia, ou seja, se o sol haver saído sobre ele, ou seja, aconteceu esse evento durante o dia, e você sabe que o camarada olhou ali e vê que ele não está armado e, poxa, ele não está de fato com a intenção de matar ninguém, ele só quer roubar. Então você consegue prendê-lo, e é o que o texto manda, ó, vê o versículo 3. Porque não havia pena de morte naquela época para roubo. O que havia, eles tinham que restituir 4 vezes mais. Olha só. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu... Então assim, roubou um boi. Quantos bois tinha que devolver? 4 bois. Né? Se um político rouba, tinha que ser isso para os políticos, né? Essa lei. Lei boa! Político roubou 1 milhão. Vai devolver 4 milhões para os cofres públicos. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total. Então você vê que por o ladrão, se Deus sabe que a intenção do ladrão não é matar, é simplesmente roubar, Deus já não institui aqui uma pena de morte, mas sim uma restituição. Se esse ladrão que entrou, roubou, pegaram, ele não consegue devolver 4 vezes mais, aí ele virava escravo, até pagar tudo. Então o camarada pular na casa de alguém, ele pensava 2 vezes, opa, se alguém me pegar eu vou ter que devolver 4 vezes mais. Eu posso ser morto também. Então tem toda essa questão aí, amados. Agora, sobre a questão também da pena de morte, acompanhe comigo, do porte de arma, Mateus capítulo 26, no verso de número 51. Camarada hoje rouba. Pronto, daqui a pouco solta, pô. Pouco tempo, 1 aninho, fica na prisão, tem progressão de pena, tá de boa. Daqui a pouco ele tá fora aí. Político então? Só botar lá os ministros do Supremo, né, que te agradam e pronto. Quando você fizer um monte de besteira, eles, por um mecanismo lá, eles conseguem te soltar. Por isso que o Lula foi tranquilo para a prisão, né? Você não viu o Lula muito chateado quando foi para a prisão. Ele colocou um monte de ministro do Supremo lá. Então, provavelmente, ele tem esses ministros na palma da mão dele. Você vê que ele foi para a cadeia tranquilo. Ele tinha certeza que ele ia sair depois de um tempo, ele ia sair tranquilo. E saiu mesmo, né? Vai até concorrer à eleição aí. Para 2022, pode ser que até que ele consiga ganhar, né? Deus me livre num negócio desse, mas... a gente está no Brasil, né, manos? Pode acontecer de tudo. Mateus 26, 51. Só Jesus na causa, irmão. Ou o povo para sofrer. Diz assim, ó. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe o que, igreja? Cortou-lhe uma orelha. Esse era Pedro, amados. Pedro estava com a espada na bainha. E aí os romanos vieram até Jesus. Mas os romanos vieram assassinar Jesus? Não. Pedro já sabia que Jesus tinha que ser preso. De qualquer forma, ele ia ser levado preso. Jesus já tinha falado sobre o que ia acontecer. E Pedro vai lá de forma
ilegal, e todas as vezes que você usa a sua arma de forma ilegal, você está pecando contra os olhos de Deus, né? Você tem que usar a arma de forma correta, né? O instrumento tem que ser usado de forma correta, e não de forma incorreta. Não pode fazer mau uso da arma, né? É que nem um exemplo que a gente dá a faca, né? A faca você pode preparar um excelente jantar, como você pode cometer um homicídio com quem? Com ela. Então a arma pode ser utilizada para preservar a vida, mas pode também ser utilizada para assassinar. O problema não está na arma, o problema está naquele que a possui. Então olha o que diz esse texto aí, versículo 52. Então Jesus disse: mete no lugar a tua... Eu sempre falo isso para os desarmamentistas. Tu é desarmamentista? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus mandou Pedro jogar a espada dele fora, ou Jesus mandou Pedro guardar a espada dele na bainha? Hã? Jesus mandou Pedro guardar a espada dele aonde? Na bainha. Guarde, mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, ou seja, aqueles que com a espada utilizam de forma ruim, de forma maligna, pela espada morrerão. E é fato isso, né? Se alguém invade para fazer uma maldade com você armado, e você estiver armado e você se defender, ele vai morrer. Não está falando contra quem usa a espada. Está falando contra aquele que usa de forma imoral a questão da arma. É isso que o texto quer dizer aqui. Tanto é que Jesus não mandou ele jogar a espada fora. Guarda a espada na bainha. Mas muitos cristãos que são desarmamentistas, eles entram com o argumento assim: não, mas Deus é que é minha proteção. Deus que me protege. Não, esse negócio aí de arma, mas esse mesmo que fala isso, tá com a casa dele trancadinha lá. Tem até cachorro, aquele pitbull bravo. Tem até o Rottweiler dentro de casa para proteger ali, né? Ninguém dorme hoje em dia com a janela aberta. Ninguém dorme ali com a porta destrancada. Ninguém. Por que você faz isso? Para se proteger. Então, o que é para estar na incumbência do homem, o homem tem que fazer. É que nem aquela questão de Lázaro, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não mandou as pessoas tirarem a pedra? Então, o que é para o homem fazer, o homem tem que fazer. Agora, o impossível, aí está na mão de Deus, tá? Então, deixa o impossível aí nas mãos do Senhor. Mas não é pecado de maneira nenhuma você se defender contra um homem mau. Muito pelo contrário, é bíblico. E sobre a questão da pena de morte no Novo Testamento, vamos para Lucas capítulo 23, no versículo 39. Já estamos terminando aí a nossa jornada aí do Hatzar, não assassinará. Se não matar fosse utilizado para qualquer coisa, eu tô frito. Porque eu tenho uma fobia de inseto danado. Quando eu entro umas baratas lá em casa, é Baigon Puritos, né? É Baigon, pisa, meu irmão. Tava frito então, meu irmão. Pô, foi legítima defesa. Eu tava na minha casa, o bicho invadiu. Fazer o quê? Poxa. Ultimamente quem tem invadido lá na minha casa é uns gatos, rapaz. Só Jesus na casa. Esse dia quando eu fui na cozinha tinha um gato em cima do fogão. Falei, Jesus Cristo. Falei, bicho danado, rapaz. Vai embora, gato. Só que ele é fofinho, né? A gente tem pena dele. O gato invadiu meu fogão, rapaz. Lucas capítulo 23. Ah, coitado, pastor. Poxa, mas Deus prega arrependimento. Deus não quer que a pessoa morra. Justamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados, né? Esses dias botaram um post no Facebook assim: enquanto vocês estão orando aí para o ladrão ser preso, tem uma mãe por trás orando para que ele seja salvo em Jesus Cristo. E aí eu cheguei a comentar, eu falei, sem problema nenhum, ele pode ser salvo em Jesus Cristo na cadeia. Se ele roubou, se ele cometeu algum crime, ele tem que cumprir com o crime que ele cometeu, né? Tem vários exemplos aí de ex-presidiários que se converteram em Jesus Cristo, que foram transformados, né? Então, vai cumprir a pena na cadeia, sem problema nenhum, né? Até porque o arrependimento tem que vir por frutos. Se a pessoa diz que está arrependida e não tem fruto nenhum, por exemplo, a pessoa pegou um empréstimo com o irmão, pegou empréstimo,
e não pagou, não paga e depois chega lá para o irmão e fala: irmão, me perdoa, irmão, estou sem condição de pagar. E essa condição de pagar fica a vida toda, a pessoa nunca tem dinheiro para pagar o que devia. Então não foi arrependimento. Arrependimento, ele segue através de frutos. Tem que ter frutos de arrependimento. Olha aí, irmãos, agora a gente vai, hein? Lucas 23, no versículo de número 39. O que diz aí? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí um dos ladrões disse o seguinte, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Qual foi a pena que esse homem recebeu? Pena de morte. Ele recebeu uma pena capital e ele está junto com Jesus ali. Só que ele reclama da pena que ele recebeu? De maneira nenhuma. Ao tal ponto que ele fala: eu estou aqui, eu recebi essa pena de morte porque eu cometi uma crueldade. Eu fiz uma maldade. O meu ato fez com que eu estivesse aqui. Ele olha para Jesus e fala: mas esse aí nenhum mal fez. Então, não é porque a Escritura ela apoia totalmente a questão da pena de morte que a pessoa não pode se arrepender. Claro que pode se arrepender. Até ser julgada, até ser tramitado o julgamento, ela vai ficar na cadeia presa e ali ela vai receber visita de pastores. Ela pode ali muito bem se arrepender, se é que vai se arrepender de verdade, né? Porque muitos vão confessar ali porque sabem que o bicho vai pegar, né? Mas aí essa questão do arrependimento não cabe a mim ficar aqui julgando, é diretamente com Deus. Deus sabe a pessoa que se arrependeu de todo o coração ou não. Então aqui você vê um momento explícito de pena de morte. Em nenhum momento Jesus está na cruz: olha, gente, tadinho, ele recebeu pena de morte aqui, ó. Não pode, eu vou fazer um milagre aqui, vou tirar ele da cruz. A pena diante dos homens foi cumprida, mas ele foi salvo para a eternidade. Então você tem que saber diferenciar, tem uma grande diferença. Então todas as vezes que alguém for te indagar em relação a isso, o texto bíblico diz: não assassinarás. Não assassinarás. A palavra hebraica que está integrada lá é ratzar. Não assassinarás, tá bom? Então vamos finalizar, gente. Chega de falar de morte, pelo amor de Deus. Quero finalizar aqui com coisa boa. Quero finalizar aqui com esperança. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E será o seu, versículo 4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos nos colocar de pé, irmãos.